Estamos de volta. Negócio na pauta, oferecimento de Cimento Bravo, Energético Team Power, o Guaraná Geneve, Seabra Automação e Soluções Industriais e as lojas Centro Elétrico. Então, Bruno, além das consequências na saúde do trabalhador e na vida de seus familiares, os acidentes também causam impacto econômico nas empresas, seja por paralisação de produção, como a gente estava conversando aqui no intervalo, como também os próprios processos que podem advir disso, né? Como é que as empresas têm lidado com essas consequências jurídicas? É preciso uma atenção grande por parte do empregador, porque o acidente de trabalho ele traz várias consequências jurídicas e econômicas, como, por exemplo, atrair fiscalização, que pode chegar a interditar as atividades temporariamente da empresa para fazer o levantamento e ver se o ambiente é seguro, como aplicação de multas, como indenizações. Nós estamos com um caso recente agora em que uma empresa contratou um serviço de execução de uma obra e o terceirizado praticou um ato inseguro, o empregado faleceu e o contratante teve que pagar junto com a empresa contratada uma indenização que está chegando a R$500 mil. Então, esses aspectos econômicos, sem sombra de dúvida, impactam principalmente dependendo do porte da empresa. Pode significar continuidade ou interrupção das atividades. Não dá para falar que R$500 mil não impacta negativamente na atividade de ninguém. Então, são N fatores que podem impactar na atividade e que o empresário precisa estar preparado para isso, porque isso faz parte do risco do negócio. Então, adotar posturas no sentido de evitar o acontecimento é sempre mais recomendável do que lidar com esse evento. Claro que vai haver momentos em que ninguém espera e isso vai acontecer. Mas um exemplo claro também, eu tenho empresas mineradoras que estão sofrendo imposições de norma porque o empregado que sofreu um acidente de trabalho, ele é afastado, mas ele continua contando na estatística, porque recolhe a FGTS dele e continua contando na estatística para efeito da quantidade de empregados para escalonar na obediência de normas. Como, por exemplo, a empresa que tem mais de 100 empregados tem que contratar aprendiz, tem cota para aprendiz, tem cota para portadores de necessidades especiais. Sim. Então, a empresa não tem a mão de obra, porque o empregado está afastado, mas a legislação conta o empregado afastado e na hora que ele substitui, ele já passa do teto e acaba tendo que fazer um investimento maior para adequar a empresa para fornecer creche, fornecer cota para portador de necessidades especiais, aprendiz e por aí vai. Então, agora, a gente já está há 7 anos já com a nossa nova legislação, né, que ainda tem algum entulho lá da legislação varguista. Agora a gente vê, o mercado de trabalho ele está mudando muito rápido, né? Em 7 anos já mudou muita coisa. Nós já temos algumas atividades empresariais, como por exemplo mineração, que é uma atividade de alto risco. Sim. Nós temos mesmo na atividade de prospecção de petróleo e tudo mais, já há muita presença de robôs. E agora as novas fábricas de fabricação de automóvel, das montadoras, a robótica é uma realidade. Já tem que não tem mais nenhum empregado na linha de montagem. Evidentemente que tem empregados no controle e tudo mais. Não já está defasado de novo essa legislação? A sociedade é dinâmica, né? Muito então, rápido. A alteração das normas ela é sempre posterior à alteração da realidade. Isso é um papel do Congresso Nacional que tem que estar sempre de olho nessas alterações e propondo medidas legislativas para poder acompanhar essa evolução dos fatos. Será né? que a inteligência artificial vem para substituir e evitar mais acidentes? Eu queria que a inteligência artificial viesse substituir até alguns processos judiciários. Acho que já está, né? É só para a gente ilustrar aqui, a gente de fato, né? Hoje a gente está numa área aqui no mercado publicitário, que é a TV, e a gente já teve redução de alguns postos de trabalho na área de produção usando inteligência artificial. Boa parte dos nossos roteiros aqui, telespectadores, hoje já é feito por IA, né? E antes se levava 2, 3 dias para fazer um roteiro, hoje a gente dá uma ordem aqui para a maquininha, ela faz tudo, né, doutor? Verdade, com toda certeza, a inteligência artificial pode ser uma aliada, né, doutor, para ajudar a empresa no controle, mapear, criar estatísticas. Assim, eu estou falando, levantando essa questão aqui, porque evidentemente se a questão de acidente de trabalho leva tanta responsabilidade ao empregador no Brasil, e eu diria pouca responsabilidade ao empregado, e eu já estive nos dois lados, tanto empregador como empregado. Exato. A atividade empresarial, fundamentalmente, ela busca a redução de riscos para poder sobreviver.
Se o risco de acidente de trabalho é muito alto, eu não falo nem só acidente de trabalho, qualquer risco que envolva trabalho, Sim. qual é a tendência natural do mercado de trabalho? Ele minguar cada vez mais. Né? E aí não adianta a gente tá lutando contra isso. Eu acho que o próprio movimento que o governo federal fez recente, tentando enquadrar a questão dos entregadores, né, que trabalham em delivery, Sim. talvez mostre que boa parte da sociedade não entendeu o que está acontecendo, não é isso, doutora Vivi? Pode ser. Aquelas interpretações equivocadas. É, Né? talvez muito ligado a lemas do passado, né? Sim. Eu acho que a legislação Vargas ainda está muito impregnada na gente, né? É verdade. Existe, e a gente observa isso diferente da legislação de cada país, por exemplo. A gente acompanha um paralelo. Eu pude observar nos Estados Unidos, eu tive a curiosidade, eu sempre trabalhei muito em construção civil, que é uma área que infelizmente tem tido os números piores estatísticos de acidente de trabalho, continua sendo... Inerentemente é de muito risco. Processo de risco, principalmente nós é dividido pelo Ministério do Trabalho de 1 a 4, e lá é 3 e 4. As grandes obras são um grau de risco 4, que é o máximo. Então, eu pude observar isso que você citou no início do programa. Então, o trabalhador, ele se apropria de uma forma muito maior do controle da própria segurança. Ele não precisa ter um técnico de segurança monitorando, sabe? E muitas vezes a própria empresa, ela não é obrigada a fornecer os EPIs. Eu não entro nesse mérito, porque estavam todos usando, eu não sei, todos usavam, mas eu parto do princípio que eles tinham uma conscientização maior. E olha que nesse segmento entra muito, eu encontrei brasileiros trabalhando lá, eu tive curiosidade, entrevistei, aquela coisa da gente estar de férias e acaba, pela curiosidade científica, né, de procurar saber como é que é o ambiente de trabalho, quais são os riscos, e atividades, prédios incríveis, né, com um grau de risco enorme, né, trabalho em altura, espaço confinado, né, porque nós trabalhamos com esse fator de risco, e a gente percebe que a coisa é dividida. Existe o empregador, ele é penalizado, existem os órgãos lá, existe a OSHA, o NIOSH, órgãos americanos de fiscalização, mas existe com certeza, inclusive pelo próprio sindicato, não o sindicato patronal, mas o sindicato dos trabalhadores, né? O sindicato classista, existe a pressão deles sobre o trabalhador, no sentido de conscientizar o uso dos equipamentos. Mas aí você tem uma mudança também em outros setores, como a saúde, como a previdência, tudo acaba sendo diferente dentro daquele contexto. Até a estrutura sindical, que, por exemplo, a estrutura sindical no Brasil é que ela é muito paternalista, né? E a estrutura sindical nos Estados Unidos, por exemplo, ela parte do princípio que ela também é responsável pelo empregado, pelo treinamento dele. Então, as empresas vão ao sindicato buscar, né, os funcionários ou os empregados, né, que é indicado pelo sindicato, e dentro do próprio sindicato há essa conscientização e há também essa cobrança, que no Brasil é oposto. Aí não está certo ou está errado, né? A gente não está defendendo nenhum lado no outro, eu já estive dos dois lados. Mas a gente, me parece que avança pouco, né? Desde da reforma trabalhista a gente teve avanços, né? Quando se começou a ter mais rigor na fiscalização do trabalho no Brasil, se reduziu bastante. Esses dados que o senhor apresentou aí da década de 70 ou não sei quanto, era um absurdo mesmo, né, doutor Frias? Mas me parece que estagnou, porque nos últimos 2 anos já houve um aumento. Exato. E aí eu coloco entre aspas, que eu falei da notificação, será que não há subnotificação na época que reduziu, ou houve um maior rigor na fiscalização? A gente volta tudo para aquela nossa fala no início, né, da cultura do povo, da cultura organizacional, né, das regras internas. Então tudo isso também tem uma condução, não só da cabeça do empregado, mas do empresariado também. Vivi, a questão da dinâmica social também, do processo de trabalho. Porque hoje existe uma grande, já que foi falado também, en passant, a questão do trabalho médico, trabalho da área de saúde, foi dito aqui, também nós vivenciamos um problema muito sério, tá? E eu falo porque também, assim como colega, eu sou militante de todos os lados, né? Sim. Eu sou vice-presidente do Sindicato dos Médicos. E nós vivemos um momento particular muito difícil da categoria por conta da precarização do trabalho médico. Olha só. Então, hoje em dia existe um processo que a gente chama de pejotização. Sim. Então, os trabalhadores médicos,
tirando o pessoal, o trabalhador da área de saúde, os enfermeiros, inclusive conseguiram uma situação melhor de um piso salarial, coisa que historicamente nós nunca conseguimos os médicos, né? Mas, enfim, os trabalhadores médicos, a grande maioria são contratados, na verdade é a precarização do trabalho bem nítida, bem clara, onde eles não têm, consequentemente também há uma grande flexibilização das normas de segurança. Sim. Então os acidentes de trabalho na área de saúde têm aumentado. Olha só. Entende? Então a gente tem que ver pontualmente Nas algumas estatísticas situações é o primeiro específicas. lugar. Entendeu? Aumenta, por quê? Porque é um trabalho precário, onde se ele não é sistematizado, ele não tem toda aquela proteção de um trabalho seletista, vamos dizer assim, né? De um Sim. processo de uma regulamentação. Se não existe regulamentação, também atinge fundamentalmente a questão da segurança do trabalho. Isso é uma coisa que pontualmente na minha área tem acontecido. Os ramos eles vão se interligando, né? Exatamente. E quando a gente olha para a previdência, essa previdência assistencial, né? Ela é protetora, né? Ela é essa mãe que abarca todos. Isso acaba gerando também essa intenção de manutenção desse sistema, né? E a doutora lembrou muito a questão da Previdência, porque a Previdência também é vítima desse grande número de acidentes de trabalho. Então isso impacta não só o acidente de trabalho, eu queria frisar também, porque o acidente de trabalho é um evento que, por conceito, é inesperado, não programado, que interrompe Temos uma a doença tarefa. Esse é o acidentária, conceito né? legal do acidente de trabalho, está na norma. Sim. Mas a doença ocupacional é a coisa muito mais complicada, porque é Sim. aquela coisa silenciosa. Né? Subreptícia, existe uma demanda de um tempo, aí vem a perda auditiva, vem a lesão por esforço repetitivo, as patologias de coluna, o burnout, as doenças mentais têm aumentado muito, principalmente depois da pandemia. Que acaba trazendo indenizações também Claro, para a empresa. claro, Né? e para fins legais, o acidente, a doença ocupacional, como nós sabemos, tem todo o tratamento do acidente de trabalho, é visto como um acidente de trabalho. E aí hoje o INSS, inclusive, está processando as empresas para cobrar delas de volta o que tem pago de benefício por acidente de trabalho. Em ação regressiva. Exatamente. As chamadas ações regressivas. Correto. Todo mundo quer culpar todo mundo. Aí acho que é o gato correndo atrás do rabo. É, né? exato. Não adianta você estar culpando um ao outro, você tem que ver o que nós podemos fazer para resolver isso. Nós temos uma situação da Previdência Social mesmo, que ela está correndo um risco de, mais uma vez, ficar inviabilizada, né? Porque o número a natalidade está caindo, o número de empregados que está entrando no mercado, ele está ficando desequilibrado em relação aos que se aposentam. E aí ainda tem essa carga, né, de pensionistas para acidente de trabalho e outras coisas, né? Então, me parece que essas discussões aqui não são poucas. É claro que a gente traz aqui dores dos empregadores e também traz dores dos empregados. Todos aqui nós, em algum momento, nós já fomos isso, a pejotização, como foi colocado aqui, que é todo mundo virar, entre aspas, empresário, mas patrão de si mesmo, não tem nenhum empregado, todo mundo já passou por isso aqui. Mas, enfim, acho que é uma discussão que tem que acontecer sempre. A gente fica muito feliz quando há essas evoluções da legislação trabalhista, acho que ainda tem muito ranço a ser tirado. Claro. Acho que tem questões mais graves e é lógico, a questão trabalhista aqui em regiões mais pobres do país, num país tão desigual, não é a mesma coisa que é em São Paulo, que em outros lugares, Sim. A discussão lá é outra. A gente aqui no Maranhão ainda luta contra o trabalho escravo em algumas regiões, né, que talvez sejam muito mais importantes do que você estar dando toda essa cobertura aos empregados. Mas, enfim, a conversa é boa, né, e até foi bom porque no último programa falamos sobre as consequências da reforma trabalhista, né, e ficou claro que precisa de uma nova reforma. Agora vem mas mesmo essa reforma que foi reforçando feita essa ainda tem resistência do Sim. status quo, né, o status quo sindical ainda tem resistência a ele. E essa questão trabalhista também, né, na questão do acidente de trabalho, também já houve uma evolução, mas ainda há muito paternalismo. Eu acho que isso não é bom para ninguém, acho que uma evolução própria do país é tratar todo mundo como se fosse adulto. Mas queria agradecer aqui a presença de Dr. Bruno, ter vindo aqui conversar conosco, aceitar nosso convite. Mais uma vez, doutor Frias, muito obrigado. Acho que é a segunda vez que eu já venho aqui, né? Vai ter um recorde, o programa vai fazer 4 anos agora, você já veio 2 vezes. É um prazer, uma honra e principalmente reencontrar um amigo, né, um grande profissional que é você.
e que também, para mim, é uma grata surpresa também na área de comunicação. Obrigado. Doutora Vivian, obrigado mais uma vez aqui. Obrigado conosco, mais uma vez né? também. Então, tá bem. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Lembrando que Negócio na Pauta, oferecimento de Centro Elétrico Energético Team Power, o Guaraná Geneve, a Seabra Automações e Soluções Industriais e o Cimento Bravo. Todos os nossos programas estão disponíveis em nossas redes sociais, é só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro.